Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e nesse vídeo eu vou falar sobre o pressuposto: toda experiência tem uma estrutura. Então, a gente precisa inicialmente lembrar que a PNL ela foi criada com o pensamento da cibernética. E o que é a cibernética? A cibernética é o estudo das estruturas de controle, das mais simples, como um termostato, por exemplo, até sociedades inteiras. São estruturas governadas pelas regras da cibernética. Se tu pensa que a cibernética só tem a ver com computador, com programação, com aplicativo, com celular, está enganado. Ela está em todo lugar, inclusive dentro do nosso corpo humano. Nós, por exemplo, temos uma estrutura para armazenamento e recuperação de todas as memórias que a gente tem, que é basicamente a captação dos estímulos sensoriais que o mundo nos dá, do mundo externo. Os nossos órgãos sensoriais convertem em processos bioeletroquímicos. Esses processos, para serem armazenados na nossa memória, são rotulados inconscientemente com uma palavra, e essa é a formação do nosso mapa de realidade. Aquele mapa que eu falei lá no primeiro vídeo dessa série, o mapa não é o território. Todo esse processo de gravação e a recuperação dessas memórias sofre uma série de interferências que são naturais para o ser humano. Nós, seres humanos, temos esse tipo de processo de interferência. E eu vou falar num vídeo especial para esse tipo de processo, que ele lida com o trabalho do Noam Chomsky. Mas, enfim, por enquanto, isso nos dá uma ideia, essas interferências nos dão uma ideia por que a gente tem, às vezes, memórias que são tão distorcidas, com coisas que estão lá e não deveriam estar, ou a gente deleta coisas que estavam lá. Os nossos mapas, eles são compostos com muitos elementos. Eles têm emoções, eles têm padrões de pensamento, têm crenças, têm os estímulos, têm processos, enfim, todos esses elementos e a forma como eles estão se relacionando dentro da nossa memória definem, né, as nossas experiências. Essa combinação de elementos e as relações que elas fazem formam a estrutura da experiência. Se a gente começar a analisar qualquer memória, desde um trauma, né, algo grande, até alguma coisa trivial como beber água, por exemplo, esses elementos eles vão estar lá presentes. Alguns mais fortes, alguns menos fortes, mais intensos, menos intensos, mais relevantes, menos relevantes, enfim, mas eles vão estar lá de alguma maneira, né? E isso é o que a gente tem que notar. E mais ou menos como um programa de computador. Agora sim vale a pena fazer a analogia, ou com um aplicativo de celular. E tem algo que liga ou que dispara determinados processos dentro da gente, e os processos são executados e tem uma série de sintomas, efeitos, resultados que eles nos trazem. E o que a gente percebe, normalmente, a maioria das pessoas percebe, são os efeitos dessas estruturas de pensamento que são inconscientes. Por exemplo, quando o sujeito se sabota financeiramente, considerando que ele não é ignorante sobre dinheiro, e sim que quando ele se dá conta, ele já tomou uma decisão ruim, né? Uma possibilidade é que tem uma crença limitante que diga que quem tem dinheiro é uma pessoa que roubou, que enganou, que, enfim, um safado. E aí as pessoas assim, ninguém quer estar com elas terminam sozinhas. Como o sujeito não quer ficar sozinho, né, ele toma uma série de decisões que impedem ele de acumular dinheiro. Parece meio louco, mas funciona assim. Só claro, não funciona assim tão direto, mas ele começa a ter, sem se dar conta, imagens, sons, palavras, frases dentro da cabeça dele que deixam ele daqui um pouco com um estado de ansiedade, de medo, né, que se traduz com um sintoma externo de um frio na boca do estômago, coisas assim, e aí ele toma decisões ruins, né, e aí ele se dá conta do reflexo. O dinheiro, é provável que tu já tenha prestado muita atenção na novela, do dinheiro, do medo, ficar sozinho. Isso é o que a gente chama de novela na PNL. O que importa mesmo é como é que se desencadeiam essas imagens, sons, palavras, diálogos, sensações
e a sequência delas até ele tomar uma decisão errada. Isso é a estrutura que a PNL observa. E a gente não é treinado para perceber esse tipo de coisa, né? Porque nos ensinaram que a maioria dessas estruturas que está abaixo da linha da consciência, enfim, e a gente não se dá conta dela. Né? O que normalmente nos ensina a gente tentar entender os porquês, os motivos, as razões. Lembra que eu falei disso no vídeo, se tu vive na era dos porquês? Então, essas razões que eu falei naquele vídeo, não é que elas sejam inúteis, de novo, elas até são úteis eventualmente, mas elas não conseguem te dar elementos para que tu mude, não é ali que a mágica acontece. A mágica está abaixo da linha da consciência. E ela não tem que fazer sentido. Eu não espero. Eu espero observar realmente uma série de processos que eu não vou julgar. E esses processos eu consigo alterar eles. Né? A gente consegue entender como é que eles funcionam, como é que eles se ativam, descobrir o que são os disparadores e dar um novo fluxo, redirecionar ele, para aí sim, valorizando a causa deles e não o efeito final deles, a gente consegue promover uma mudança no ser humano. Essa é a ideia desse pressuposto. Né? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Lembra de me seguir nas redes sociais. Dá o like aqui no vídeo se tu gostou, dá dislike se tu não gostou. Põe um comentário, me diz o que tu achou, me diz se tu gostou desse tipo de material, se tu te interessa por mais, o que tu gostaria de ver aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.